Olá, pessoal. Começamos mais um episódio do nosso Arte Conecta. E hoje nós temos... eu sou João Correia, sou historiador de arte, sou mestre em liderança cultural. Hoje nós temos aqui uma convidada, Julie Brasil, que participou de um dos nossos cursos no passado. Vamos conversar um pouquinho com ela. E essa nossa série faz parte de um aquece para um lançamento que a gente vai fazer no dia 7 de abril, às 8h30, lançamento do curso Olhar Contemporâneo, e onde a gente vai mostrar para vocês como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea. E são respeitadas pela sua opinião. E aqui a gente vai, é uma ambição, esses 3%, hein? Não é fácil. E aqui a gente vai receber a Julie Brasil. Oi, Julie, boa noite. Boa noite. Tudo certo? Quanto tempo? Muito pouco, né? Passaram o quê? Uns 6 meses? Por aí, uns 6. Uns 6 meses. Saudades. Sim, tivemos a sorte de ver ainda o trabalho do Isbel ainda vivo. É verdade, né? E a gente estava pensando sobre isso, né? Sobre essa pressão mercadológica em cima de outras coisas que são conectadas com a arte, com a vida, e que às vezes o mercado coopta, né? Eu me lembro disso, você falando agora, eu me lembro disso, da gente deu circulando, deve ter ido umas 7 vezes no Bienal, e deve ter sido entre quarta, quinta vez onde ele morreu, né? E aí foi muito a sensação de passar na frente da obra dele com ele vivo e ativo e militante, sendo comentado, e passar na frente dele com ele morto, né? Foi uma coisa que foi um momento de luto, assim. Acho que para todos nós, principalmente quem vinha com o teu curso, né, com os teus cursos, a gente sempre pensando nessa possibilidade de o que pode ser curado pela arte, né? Quando a gente fala curado, uma coisa grande, pelo menos é assim que eu fui ao encontro do curso. E parece uma contradição o que aconteceu, né? Quando a gente foi juntos, ele estava vivo ainda, né? Estava. Algumas coisas que chegaram em mim assim é que a definição de sucesso do homem branco para o indígena é um inferno. Reunião atrás de reunião, zoom atrás de zoom, e responsabilidade atrás de responsabilidade. Isso não é felicidade. Porque a cosmovisão ela é muito diferente. Então, eu acho que uma das coisas bacanas dessa proposta institucional, se juntar vida, arte, cidadania, pensar nas questões, nas pautas que estão rolando, é justamente isso. A gente se sensibilizar perante coisas importantes. E eu acho que talvez nos faltou sensibilidade com respeito à comunidade. Acho que o seu som está intermitente, ele está falhando um pouquinho. Tá? Não sei se você consegue fazer alguma coisa aí para melhorar, né? Eu estou com ele aberto no meu computador. Acho que agora está melhor, né? Acho que agora deu uma... Não, era só pensando isso, né, de como a gente, como sociedade, né, quando a gente pensa na arte para poder fazer a leitura das pautas, fazer a sensibilização de todos nós, né, em relação ao que importa, eu acho que falhamos nesse sentido, como sociedade, como artistas, como pessoas da arte, em enxergar e lidar com ele, né, com ele e com outras pessoas. Eu acho que a gente falha. Acho que é por isso que é tão importante o que você propõe, justamente para tentar sair dessa doença, né? Temos uma doença. Mas eu acho que é por isso que essa tua proposta é bacana. Essa ideia de chamamento, né, de vamos chegar junto, vamos dialogar, vamos escutar, vamos falar, vamos trocar e pensar juntos em coisas que podem nos tornar um pouco mais
agregar um pouco mais de valor nesse mundo. Quando eu digo valor, eu não falo da coisa materialista, não. Eu falo de valor de toda a ordem, né? Valor das ações, valor das observações. A gente mercantilizou demais, né? Sim. E a arte nos permite isso. É claro que ninguém aqui é ingênuo, a gente sabe que tem o mercado da arte, mas além desse mercado tem outros valores. E aí a gente pode ir se colando nessas outras coisas, né? Você fala desde de liberdade até pautas colonialistas, feministas, de classe, enfim, tanta coisa, identidade. E tudo isso que nos faz pensar, né? É bonito nesse sentido, porque a gente vinha de encontros e de conversas e de escutas dá um certo quentinho no coração esse teu projeto. Vamos torcer, vamos torcer. Em que pé que você está? Então, a gente está preparando para relançar agora, dia 7 de abril. E a gente vai relançar com um novo... Né, o projeto em si é o mesmo, mas a gente está vendo aí diferentes formas de comunicar para tornar ele mais acessível. Então, a gente vai relançar com o nome de Olhar Contemporâneo, né? E vão ser as mesmas pautas do anterior? Os mesmos 15 artistas, mas esse conceito da cidadania global era algo que era estrangeiro para muita gente, e a arte é visto como complexo para muita gente. Essa junção a gente achou que talvez ficasse um pouco difícil. Agora, você vem estudar arte para desenvolver um olhar né, com uma sensibilidade contemporânea, a gente está achando que possa ser uma forma mais acessível aí de colocar o mesmo assunto, como testando. Eu acho ótimo. Esse teu olhar, essa coisa assim, meio freiriana, né? De colocar a coisa meio na roda. Eu sei que a gente fez encontros virtuais, mas era uma roda, né? Poder discutir e poder dar a nossa opinião. Eu não sei como você conseguiu, mas funciona. Porque... Não sei como a gente conseguiu, mas funciona. Você tem uma boa batuta. É difícil, você tem um controle de tempo, todo mundo contribui, você não pode se exceder, não pode se omitir, todo mundo pode participar um pouco. Uma orquestração interessante. É difícil, é difícil. Acho que é por isso que não tem tanta gente fazendo esse estilo, assim, porque você tem que ouvir todo mundo e, ao mesmo tempo, você tem que cortar todo mundo. É uma aula performática, no sentido de que você não sabe exatamente, você não tem o controle do começo, meio e fim. Você sabe o artista, o tema, mas como ela vai se desenvolver, ela vai mudar a cada grupo, né? Cada grupo traz contribuições diferentes, né? Para a vaidade assim do professor, ela é difícil, né? Porque você faz uma aula onde você estrutura todo o conteúdo e despeja. Se você despeja ali bem, você sai com o sentimento de que você foi profissional e fez uma missão. Agora, quando a aula é uma construção aí com um grupo grande, você não sabe para onde ela vai, então quando você termina, você nunca tem um sentimento assim de missão cumprida, assim, né? Porque né, às vezes quando você consegue coordenar as diferentes opiniões e fazer com que todo mundo fale, extrair o melhor de todo mundo, aí você fica com um sentimento assim de missão cumprida, mas é muito mais difícil do que simplesmente se memorizar e despejar, né? Então isso está na literatura desse tipo de método, né? Não espere assim sair com uma sensação de sua vaidade ali de professor e tudo, não espere que você vai sair com ela acariciada, assim, você vai sair meio num lugar desconhecido cada vez, né? Então e aí acho que é por isso que muita gente não faz também, porque cada vez que você termina, você termina de opa, onde é que eu tô, né? Mas isso é tão bonito também, né? Porque a gente é processo, né? Então, missão cumprida é uma ilusão, né? Acho que não tem missão cumprida. Mas no método tradicional, você toca lá 20 slides e você, né, organiza esses 20 slides para dar um conteúdo aí que as pessoas fiquem inspiradas, o pessoal bate palma depois, você fez a sua parte, né? Agora, quando o mérito do professor, o mérito da aula é você ir chamando as experiências das pessoas, causar conflitos, mas administrar conflitos, escutar passivamente, e às vezes percebem que você está fazendo isso, às vezes você não consegue fazer isso tão bem. Aí é outro
outro barato. Imagino que o tamanho do grupo também deve afetar isso, né? Porque o quanto você pode... E o entrosamento do grupo, né? E os perfis, né? Às vezes você tem perfis muito radicais de um lado ou do outro, ou você não tem perfis diferentes o suficiente para gerar tensão, e é essa tensão que alimenta a aula. Então, a gente não conseguia acertar mesmo assim, eu acho que eu consegui poucas vezes, assim. Acho uma ou duas aulas que eu pensei, nossa, eu acho que teve uma tensão assim construtiva, né? Ou você não tem tensão, porque é super fácil você ter 20 pessoas numa sala onde todo mundo pensa meio parecido. E aí você não tem tensão, você precisa ter esse choque, né? E o choque faz parte da proposta. Sim. Mas aí ainda assim, eu lembro que eu me lembro muito de várias pessoas participando, várias. Isso é bacana, estou lembrando. Eu me lembro de opiniões que me deixaram assim pensando, e tinha uma galera, tinha a galera do picho, tinha a galera do trabalho mais manual. Então, cada um ia dando uma contribuição, e isso me lembra que era bastante enriquecedor. Que a gente tinha uma perspectiva, opa, isso aqui eu não tinha pensado dessa forma. Essa é a ideia, né? Se a gente conseguiu, mas você é uma utopia, assim, né? Você conseguir esses diferentes perfis e fazer eles conviverem a gente viu, lembra quando a gente foi tomar os drinks lá, né, na Bienal, e aí tem uma pessoa que fala, não, a arte tem que ser, a Silvia, minha amiga, fala, a arte tem que ser imaterial, né, eu não quero carregar nada. E aí, de repente, chega outra pessoa e está gastando a vida gerando coisas, né, e aí você coloca essas duas pessoas onde elas podem estar dispostas assim, a influenciar e ser influenciada, argumentar e ouvir, ou não, com visões completamente diferentes do que é a arte para cada um. E aí pode chegar uma outra pessoa e falar, a arte para mim é investimento. Então, não é tão fácil, né, de ver porque que o mundo está do jeito que está, porque num grupinho de arte a gente já tem dificuldade de gerar um debate construtivo. Na verdade, eu acho até que dessa parte você se saiu bem, de gerar debates construtivos. A questão é se a gente efetivamente consegue ser influenciado. Eu me lembro que tinha uma parte do teu trabalho em que você tinha uma antítese, né? Você tinha as opções de pensamento, e aí, às vezes, a gente mudava de ideia ao ver, escutar o argumento do colega. Né? Sim, tivemos algumas mudanças de ideia. Né? Sim, você fala assim, pensando melhor, eu acho que faz um certo sentido isso. Isso era legal, eu acho, quando chega ao ponto de você mudar. Né? Do meu lado, gerar hipóteses mutuamente exclusivas também não é uma coisa fácil. Não. Deve ser difícil. Idealmente, a gente entra em cada aula com hipóteses mutuamente exclusivas, né? Mas como é que você gera hipóteses mutuamente exclusivas onde ambas são plausíveis? Assim, tudo não é tão fácil. Lembro disso. Era comum, você tinha alguns pontos, e eu concordava parcialmente com mais de um. Exato. Isso é interessante também. E aí, nessa obrigatoriedade, entre aspas, de fazer uma escolha, qual que mais você tem aderência, você tem que começar... Pega aquela que engloba mais E isso era uma das coisas que eu tenho que melhorar, assim, que eu tenho que trabalhar. Estamos bem em processo, assim, tem muita coisa para ser melhorada. Isso é uma delas, né? E às vezes até com ajuda, até com os filósofos lá, a equipe craque que vinha me ajudar, falou, olha, a gente tem que fazer mutuamente exclusiva, né? Como é que a gente faz isso? E não adianta apresentar algo muito antiquado também, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Ter algo mutuamente exclusivo e recente e relacionado a aulas. Mas... Essa multidisciplinaridade e essa atualidade é que eu acho que são pontos super fortes aí no eu gosto disso. Estamos trabalhando para manter isso. Você tinha dúvidas? Eu acho que a ideia é que fosse um pouco um Q&A, uma perguntas e respostas. Não sei se você tinha... Cara, você sempre tinha uma pergunta, que é uma pergunta que você faz no curso, né? E eu fiquei pensando na nossa última, nesse nosso encontro, né, que foi bacana, o que pode ser curado com a arte? Uma pergunta que eu me faço. O que você acha disso, João?
Acho que o que tem algumas fontes assim que tem me vindo assim, né, quando surge essa pergunta. E uma delas é o texto do Antônio Cândido, que é maravilhoso, né, onde ele fala que o ser humano naturalmente fabula. Se você não entregar a arte, literatura e tudo para ele, você não elabora essa fabulação e essa fabulação se volta contra você, né? Ela gera amargura, gera, né, alienação, gera uma série de... Acho que isso é uma resposta seria nessa trilha. Você buscar no Google com o direito à literatura, você encontra esse texto, é uma joia. E acho que um outro caminho que eu tenho curtido é o da neurociência, né? Que fala que a arte cura se você tem né, avenidas neurais muito estabelecidas, né, ou você perde uma certa neuroplasticidade, né, uma habilidade de gerar associações novas, né, e isso é um tipo de morte, né, se você não está gerando novas associações, né, de alguma forma você está seguindo só as trilhas de pensamento conhecidas, uma vez que a arte, né, você olha uma coisa que você não entende, né, você fala, o que é isso? É um Manet ou é um quilômetro que é a renda? Né? E o que ele quer dizer? Isso, aquilo te força você a gerar associações que você não tinha gerado antes. E o que eu estou aprendendo com o pessoal de neurociência é que essas associações, essas novas alamedas neurais, elas vão ganhando, né, pavimentação, vão se tornando avenidas à medida que você tem uma intensidade sensorial. Né? Então, como a arte vem com não só com uma nova ideia, mas com uma imagem, e essa imagem gera um debate, e esse debate às vezes gera um vídeo, e tudo isso você vai calçando essa alameda neural, vai se tornando uma avenida mais rápida. Então, a arte tem essa e a neuroplasticidade é uma conquista também, né? Uma vez que você gera essa capacidade de associação uma vez, você se torna mais, você gera pela segunda vez com mais facilidade, você aprende a gerar essas associações, né? Não, você não só gera uma delas, você aprende a gerá-las. Então, acho que isso é uma segunda resposta, assim, do que a arte cura. E acho que tem um caminho também que não é o né, talvez um que passa um pouco pelas aulas, né? Acho que coisas muito simples, assim, né? Quando eu falo, depois de fazer uma aula da Fabiana Faleiros e debater o feminino com um grupo, tudo eu não consigo ver no domingo, no almoço de domingo, a minha mãe lavando toda a louça e todo mundo sentado. Né? É uma coisa aí que alguma coisa acorda lá dentro e você se sente melhor, né, com essa sensibilidade, com essa realização. Então, ela curou uma apatia, né? Curou uma alienação, curou uma incapacidade de ver a situação pelo olhar do outro. Engraçado. Eu lembro teve um dos temas que você abrangeu, né? Falava sobre alimentação, entre outras coisas. E você sabe que a partir dali eu mudei minha alimentação, você não vai acreditar, eu perdi 12 quilos. Perdeu 12 quilos a partir da aula de arte? Comecei a pensar melhor, comecei a pensar, né? O mal e o bem vêm pela boca, né? Então, um bom depoimento para nós. Fizemos a aula da arca e emagreci 12 quilos em seguida. Na verdade, a gente repensa muitas coisas, muitos valores. Desde lavar a louça, deixar a mãe lavando a louça sozinha, até o que a gente está comendo e por que a gente está fazendo isso, né? Sim. Né? É engraçado isso. Mas como é que você acabou chegando nessa metodologia aí, no final das contas? Ela é boa, hein? Ela é boa. Que bom que vocês estão curtindo, não? E eu acho que essa metodologia veio. Eu comecei a dar aula. Acho que né, historicamente assim, o que eu mais eu sou marchand, assim, né? O que eu mais tenho feito ali, né? De 16 anos, né? Quando eu comecei a trabalhar com arte, meu histórico era sobretudo assim vendendo arte. E foi só em 2013 que começaram a me pedir palestras. Mas você pode falar sobre o mercado de arte, pode falar sobre investimento em arte, pode falar e aí eu comecei a aceitar, assim, eu não era um palestrante, não era um professor, eu era um marchand que começou a aceitar convites para darem palestras.
E aí eu comecei, à medida que eu fui dando palestras, eu vi que realmente tinha uma demanda por um tipo de conhecimento que eu tinha uma visão do mundo aí que eu tinha formado a partir dos meus grupos de leitura, a partir das minhas experiências, né, pelo mundo, e experiências fazendo coisas diferentes e tudo que as pessoas curtiam. Aí eu comecei a fazer mais e mais palestra e sempre pensando como é que eu posso melhorar as palestras, né? E até que chegou um certo ponto, eu comecei a pensar, bom, mas eu estou só entregando conteúdo, deixa eu pensar será que tem uma pedagogia onde eu posso entregar esse conteúdo de uma forma mais eficiente? Será que tem conteúdos que são mais interessantes do que outros? Será que tem conteúdos que são mais autorais, que me representam mais do que outros? Aí foi uma espécie de análise crítica, né? Tanto da forma como eu estava entregando, como do conteúdo que eu estava entregando. E um texto que caiu na minha mão que me marcou bastante era a relação da arquitetura dos parlamentos e do sistema político que era praticado dentro dos parlamentos. Aí eu comecei a ver que os países com menos democracia tinham um formato mais parecido com a sala de aula que a gente tem aí aquilo me marcou, falei, puxa, eu estou dando aula nesse formato que é o que tem menos associação à democracia, então, peraí, tem que ser uma coisa mais circular, né? Aí eu comecei a ver resistência, assim, algumas me chamavam e eu falava, não, eu não quero ficar na frente falando para todo mundo, eu quero que seja circo. E aí aquilo gerava um incômodo grande nas organizações que me convidavam, porque elas já estavam condicionadas a esse formato tradicional de aula, né? Aí eu comecei a ir atrás de livros, de pedagogias, e aí cruzei com a pedagogia socrática, cruzei com a pedagogia do Paulo Freire, cruzei com o Juan, que falou, olha, Bell Hooks está, né, considerado uma pessoa que pegou o Paulo Freire e foi adiante, aí cruzei com Ana May Barbosa, e aí comecei a ver como é que eu podia fazer uma medida que eu fui ganhando consciência desses diferentes caminhos aí de pedagogia, a questão de fazer isso pela internet, como é que eu posso fazer isso pela internet de uma forma onde simplesmente eu não estou apertando o botão e entrando no Zoom, mas considerando que isso representa, né, você não ter a corporealidade do professor. A Bell Hooks fala muito sobre isso, né, o corpo do professor na sala de aula, né? Ela fala a relação entre corpos na pedagogia, né, na disposição dos corpos no espaço, né, da sua identidade, né, será que esse conteúdo vindo de uma mulher negra, vinda de um homem branco, Aí eu comecei a trazer isso e pensar no metaverso. Aí, uma vez que você está no metaverso, você tem possibilidades de representação que mudam bastante, né, porque a gente teve uma aluna na Arca que falava, eu quero aparecer sem câmera, porque se virem meu rosto já vão gerar assumptions, né, já vão gerar conclusões aí sobre o que eu estou dizendo só por verem que eu tenho esse certo fenótipo, então eu quero entrar sem vídeo. Então aí eu fui pesquisar, ver o que significava, né, essa questão da representação na sala de aula. Aí eu fui fuçando e acabei fazendo disso meu assunto de dissertação no mestrado, né? E aí tem as boas sortes aí da vida, né? Gente como a Sônia, que é doutora em educação, que tomou um carinho pelo projeto e acabou me ajudando a rever a minha dissertação. Então foi um pouco meio, né, uma pesquisa independente aí sobre pedagogia, a mesma coisa sobre conteúdo, né? Faz sentido como uma pessoa que nasceu numa colônia, eu estou dando aula de Cezanne, né? Até que ponto isso faz? Eu comecei a questionar também meu lugar de fala, né? Meu lugar social, meu lugar cultural de fala, né? Até que faz sentido eu estar dando aula de Van Gogh, faz sentido eu estar dando aula de artistas que custam R$200 mil para cima para um grande público, sendo que isso está... Não, então, peraí, faz sentido estar falando de arte material num mundo onde o alcance é muito importante. Aí você pega algumas obras da Fabiana Faleiros e você coloca um monte de almofadas em qualquer lugar do mundo, você faz um seminário da fofoca.
Então, até que ponto eu quero estar falando de obras que não podem viajar no espaço, né? Porque aí você beneficia só as pessoas que podem chegar até ela. Acho que foram muitos questionamentos assim que eu fui amadurecendo e fui tirando coisa e colocando coisa até chegar nessa metodologia aí que você conheceu. Muito bacana, muito bacana. Eu nunca tive aula assim. Eu tenho algum tempinho de ter aulas, né? Também já tive a oportunidade de dar aulas e tudo mais. Mas é um bonito método. Bonito, acho que é a palavra. Envolvente. E era um amor, né? Eu só acredito nos bons afetos para o aprendizado. Não acredito Pensando muito no papel da comunidade, né? O que aconteceu, debater o feminino só entre pessoas brancas e de classe média alta. Acho que isso é um dos grandes desafios, né? Você conseguiu heterogeneidade suficiente, né? Você reunir. Às vezes a gente começou a dar bolsa, as pessoas não vêm, não basta se oferecer uma coisa bacana gratuitamente. Você tem que explicar por que é bacana, você tem que entender o estilo de vida, né? Uma vez um participante negro falou, olha, fazer aula segunda noite é esporte de branco, né? Eu tenho que fazer 3 turnos para poder pagar as contas, né? Então, só de você entender o estilo de vida da pessoa que você queria ter na comunidade, ver por que ela não está lá, porque é um estilo de vida que você não imagina, que para nós é tão tranquilo você fazer uma aula numa segunda-feira à noite, e aí, de repente, você percebe que você não tem mais negros por essa questão de estilo de vida. Então, eu trabalho com educação em instituição pública, né? E é muito visível o que acontece. Você vai para uma aula de desenho, né? Uma pessoa não tem condição de adquirir um lápis. Você está falando, você tem que voltar muitas casinhas para poder fazer um resgate, né? E aquilo fazer algum sentido. Senão aquilo não tem sentido algum, né? E como é que você vê o futuro aí da Arca? O que você pensa? O que vai ser isso aqui? Ou você sonha? Acho que o futuro é um futuro. Acho que essa diversificação da comunidade é uma das pautas principais. Eu acho que quanto mais a gente tem visibilidade, mais a gente pode tentar ter uma comunidade diversa, que seja um microcosmo aí do que a gente tem por aí, né? E ela não é um microcosmo do que a gente tem por aí, ela é um microcosmo da nossa bolha ainda, né? Por mais que seja antes. Conseguimos já muita coisa, já tivemos acho que 10 estados presentes, já conseguimos muitas gerações diferentes, já conseguimos muita coisa, mas acho que precisamos mais que isso, então acho que isso é uma das pautas. Acho que o futuro é, sobretudo, digital, assim, a gente gosta dessa ideia, isso faz parte do meu conceito, né, um outro espaço virtual, né, um espaço virtual que tenha possibilidades que um espaço real não tem, né, a gente não consegue ter 10 estados presentes de graça, né, presencialmente, né, então acho que a ideia é que seja no virtual, acho que tem algumas ambições, assim, que eu acho que talvez demore um pouquinho, tem alguns softwares que eu gostaria de usar, isso é super, ultra de ponta, tem 3 pessoas no mundo fazendo isso, que é uma espécie de robô que ouve as conversas todas que estão acontecendo na sala e identifica quando realmente as pessoas mudaram de opinião pelas palavras que elas usam. E aí você pode gerar uma espécie de analytics do diálogo, né? Então a gente fala, olha, as pessoas mudando, eu pensava assim, agora eu penso assim, o robô pega aquilo e registra. Olha, a Julie falou de 90 minutos, ela falou 3 minutos e fulano falou 7 minutos. Aí, então, o robô te dá esse tipo de relatório, chama-se Discourse Analytics, né? É um analítico de discurso, é uma tecnologia. E o pessoal que criou essa tecnologia está buscando projetos para poder aplicar essa tecnologia, porque você não tem muita gente consciente de que essa tecnologia existe para voluntariar o projeto como cobaia para ela. Então, é uma das coisas que eu preciso falar com essas pessoas e trazer isso. E um outro é de ter um alcance muito maior, né? Acho que agora a gente lançou
para o dia 7, já estamos com 150 pessoas registradas, 10 dias antes, né? Então, chegando até lá, provavelmente a gente vai bater nos 1.000, desses 1.000, acho que 200 aparecem, a gente está se organizando para a escala, né? Então, acho que também é uma outra característica, e acho que uma vez que estiver redondinho, fazer isso em inglês, né? É uma coisa, isso também é uma outra coisa, aí o meu lado meio britânico, assim, né, de ver o Brasil como um laboratório para aperfeiçoar o projeto, uma vez que o projeto estiver minimamente redondo, traduzir tudo e fazer a mesma coisa com alcance global, né? Acho que é uma... Fazer esse troço ser o que ele é, né? Não é de cidadania global que se trata, né? Aí ter gente, por um lado, a gente vai alienar alguns públicos, assim, né? Sempre se você traduz para o inglês, você está online, você já perde as pessoas que não falam inglês e não são boas de TI, né? E, por outro, isso vai permitir que a gente realmente tenha gente do mundo inteiro, mas aí eu acho que a tecnologia precisa estar mais robusta, eu tenho que estar mais maduro como professor, eu acho que tem muita coisa, acho que tem um ano, 2 anos aí de amadurecimento, a receita, né, ou a venda dos cursos para gerar receita, para a gente poder reinvestir, tem que estar um pouquinho mais maduro, mas acho que essas são mais ou menos os nortes aí de desenvolvimento. E talvez lançar uma edição nova por ano, todo ano lançar 15, né, uma edição nova. Quantos temas no total? Oi? Quantos temas são no total que compõem aqueles títulos? Quantos são? A gente tem 15, atualmente, o guia eu não sei até que ponto o guia de cidadania global, eu acho que ele tem um valor estratégico, que para muita gente que nos interessa, ele é um imã, né, a questão da cidadania global, o conceito da ONU, por outro, eu acho que eu sou mais crítico do que eu sou adepto, né, esse conceito da cidadania global. Então, acho que à medida que a gente for ganhando tração e autoridade e respeito, talvez eu vá usando, né, a cidadania global, talvez para entrar nas empresas ou entrar em algumas instituições, mas é algo que a gente, como colônia, não faz muito sentido a gente ficar, né, achando a ONU o máximo, né? A ONU é um brinquedo dos países ricos e que finge que resolve coisas que não resolve, né? Quando você pega e você conversa com as pessoas, você vê o quanto a ONU é criticada, né? Muito. Vem sendo muito. E é isso que você falou, na verdade, é uma visão de colonizador, mas é uma referência ao mesmo tempo, né? É um pouco perverso esse jogo. Nessa você fazer o inglês, eventualmente pensar no espanhol por conta da América Latina, você tem uma aderência bem bacana também. Eu acho que vai funcionar muito. Tem muito. Eu sei que você tem vários artistas de vários locais, né? Eu me lembro que na época que eu entrei, perguntei sobre essa coisa da América Latina, que é tão rica e que a gente tem um pouco de distanciamento maior do que o que deveria. Legal também. Nós temos umas comunalidades importantes e a gente tem essa coisa de colônia, essa coisa de política, de influência nas economias. Tem algumas coisas bacanas aí também que podem ter relação. E artistas de calibre maravilhoso. Eu acho que eu vejo acho que desenvolvendo a parte presencial também, né? Eu fazia, acho que antes uma das últimas palestras que eu tive, acho que teve 500 pessoas registradas, assim. Então, já o pessoal vai conhecendo o trabalho e vai registrando, e isso vai alimentando o digital, e o digital vai alimentando o presencial. Então, acho que à medida que o modelo estiver um pouquinho mais redondo, eu acho que fazer um circular pelo Brasil um pouco, e, né, tá mais, né, quando você pode usar o corpo, aí você consegue envolver mais as pessoas, então é uma das coisas que eu quero fazer também, né? E na parte de conteúdo, eu gosto muito acho que é uma coisa que as pessoas vão vindo para mim e vão pedindo, e né, a gente vai aprendendo a identificar quais são os próprios
os próprios talentos e as próprias fraquezas, assim, né? E para mim é uma da coisa que eu faço naturalmente, identificar, assim, quem são os grandes pensadores hoje, quais são os últimos livros desses grandes pensadores. É uma coisa que para mim chega muito, é uma necessidade, assim, meio de sobrevivência, assim, né? Se eu não sei o que as melhores cabeças estão pensando, eu fico aflito, eu acordo à noite, eu fico, né, eu tenho que saber, aí eu vou lá e vejo, bom, tem a Anna Tsing, que é uma das grandes cabeças nesse assunto, e ela lançou um livro que realmente causou em 2015, e esse é o livro, eu baixo, aí aquilo me acalma, né, eu preciso saber né, quem são os filósofos, os antropólogos, né, os grandes contemporâneos aí que estão pensando, e agora é uma maravilha, você entra na internet, você já baixa, já imprime, já lê. Então acho que faz parte um pouco no conteúdo eu poder usar essas referências de leitura para poder incrementar o escopo ali, né, quando eu apresento um artista, né, usar meio como fenomenologia, assim, né, usar para construção de contexto, geração de relações entre a pesquisa do artista e o que está acontecendo no mundo, esse material de leitura. E isso, não sei se está seguindo as nossas lives, uma delas foi sobre inteligência coletiva, onde eu peguei uma artista que estava trabalhando com inteligência coletiva e um livro sobre inteligência coletiva. Aí eu sinto que eu ganho uma profundidade, assim, que eu estou atrás, né, quando eu combino essas duas coisas. Você tem prática e teoria, e aquela praxis, ela fica muito mais parruda. O repertório é muito mais amplo, né? Exato. E você tem o pensamento atualíssimo, com a arte atualíssima, e a gente no mesmo texto. Exato. Aquilo me dá, né, essa Anna Tsing escreveu esse livro do cogumelo no fim do mundo, né? O The Mushroom at the End of the World, né? Ela é a posição número 2 na lista dos mais influentes do mundo da arte. E é um livro espetacular, assim, só a forma como a pesquisa do livro foi feita, porque foi um crowd researching, né, foi uma pesquisa em grupo, em vários continentes, acontecendo simultaneamente, de um tipo de cogumelo que ele, né, chama Matsunatake, né, é um cogumelo que quando ela fala, olha, se a humanidade aprender com esse cogumelo tudo que ele pode nos ensinar, a gente se salva. Assim, porque é um cogumelo que nasce das ruínas da industrialização, nasce quando o ser humano vai lá e gera uma bagunça e vai embora, fica aquele lixo industrial, esse nasce cogumelo... Da distopia. Oi? Nasce da distopia, né? Ele nasce da distopia, exato, ele nasce da distopia e começa, e é um cogumelo que não pode ser cultivado em escala, né? Então ele precisa de uma relação de troca para nascer. Então o ser humano, né, que chega lá né, e cria gado, cria cana, cria não sei o que, o ser humano faz tudo em escala sem ser uma relação de troca, assim, de entender, ouvir o outro e realmente trocar, né? E aí ela conta a história da humanidade pelo ponto de vista desse cogumelo genial, com quem a gente tem uma etnografia, assim, do ponto de vista desse cogumelo, é genial, assim, é um livro, e aí você pegar e, né, fazer uma aula sobre o Zenbo, né, onde que transa com as plantas, com o repertório desse livro da Anna Tsing, é uma delícia, né, aí é bom, né? Aí é muito gostoso, né, é muito... Ao mesmo tempo que é apaziguador, dá um pouco de ansiedade, né? Porque todo dia estão saindo coisas novas. Mas tem... mas dá para... Quando você pega o que eu tenho, sei lá, 5 livros, assim, que eu tenho, não é que tem 500, assim, uma vez você seleciona realmente, tem o outro Boris Groys, que eu adoro, que escreveu A Filosofia do Cuidado, né? Então você vê um dos grandes pensadores da arte que está, né, escrevendo sobre o cuidado, sobre o cuidar, mas são livros que você lê em uma semana, se você, né, em vez de sair da novela, sai das mídias sociais e lê 2, 3 horas por dia, isso vai somando e não é assim que tem 5.000 coisas. Não, à medida que você sabe mais ou menos qual que é o teu lugarzinho no mundo, como de pensamento, assim, né, não é? Aí você consegue, né, é um cruzamento, que eu vou ver se eu faço amanhã, é um cruzamento, assim, de arte com thought leadership, né, com liderança de pensamento, e eu encontrei uma palestra
em Berkeley, ali no instituto que tem na região de Berkeley, onde eles apresentam um recorte curatorial do instituto de uma forma que eu me identifiquei bastante. Eu estou traduzindo essa palestra, eu vou gravar ela, acho que eu vou gravar ela amanhã. Aí chama-se Transformations of the Human, né? O conceito de humano foi mudando nos últimos 3 séculos ali, né? Então, antes o ser humano era interpretado como aquilo que estava acima das máquinas, que era, né, diferente das máquinas e acima da natureza. E, de repente, a gente percebe que a gente não é nem mais diferente das máquinas, nem está acima da natureza, né? Então, esse conceito é falho, só que toda a vida acadêmica foi estruturada em cima desse conceito, né? Você tem as ciências, você tem a engenharia e você tem as humanas, né? Então, você né, foi toda uma construção de disciplinas feitas a partir de um conceito que hoje é obsoleto. Então, como é que você faz para lidar? De repente, a gente já é ciborgue, né? Essas maquininhas, né? O celular já comanda o nosso sistema nervoso. Extensão do braço, né? Já é a extensão do braço, já comanda o nosso sistema nervoso, né? Então, só que quando você vai para a faculdade, você ainda tem engenharia e você ainda tem humanas. E o impacto da tecnologia é filosófico, mas ele é filosófico na consequência, ele não é filosófico na origem, isso não é considerado. Quando você cria uma nova tecnologia, essa nova tecnologia vai ter um impacto existencial, vai ter um impacto filosófico, mas isso chega no back-end, né? Isso chega como consequência, né? E se você pegar isso na concepção, né, de você saber que isso vai ter um impacto filosófico na concepção, você cria uma coisa diferente, aí esses caras viram e olham para as artes. A arte, ela tem um impacto filosófico na concepção, ela já nasce dentro de uma filosofia, né? A tecnologia não nasce dentro de uma filosofia, ou talvez nasça dentro de uma filosofia, mas não é uma filosofia que realmente considera os humanos, né? As causas aí que está trazendo para nós, né? Essa coisa de você voltar, né? É que houve uma separação da natureza do humano, como se nós fôssemos coisas diferentes. Quando, na verdade, nesse ponto, essa Bienal, essa última de Sampa, foi bacana. Na verdade, nós somos mais uno, e a gente, ao longo da nossa existência, ocidental pelo menos, né, a gente acabou separando tudo isso. Sim. E esse foi um equívoco. E agora acho que estamos acordando para isso, e aí tem alguns institutos, são poucos ainda, né? Uma das razões que eles fazem essa palestra, que eu vou traduzir, vou apresentar, é isso. Eles falam: onde é que você vai estudar para aprender, né, engenharia dentro de um contexto filosófico? Como é que você vai, para onde você vai para aprender engenharia dentro de um conceito filosófico, olhando para a arte, né? Porque o artista gera um produto dentro de uma filosofia, né? Ele gera um produto dentro de uma proposição de solução. Na tecnologia, você sai gerando máquinas, e até o próprio, isso que eu estou falando, é o próprio pessoal lá do Vale do Silício, né? O pessoal de Berkeley. E aí eles trazem alguns artistas para o time deles, que são os artistas que a gente tem na Arca, né? O Ian Cheng está no board dessa instituição. A consciência, né? O Ian Cheng e tal. Então eu gostei, porque o meu recorte curatorial raramente eu vejo nas instituições, raramente eu vejo na academia, e essa instituição, o Transformations of the Human, do Instituto Berggruen, eles têm uma pegada meio parecida com a minha, por isso que eu resolvi traduzir essa apresentação de posicionamento deles. É que, na verdade, quando você já captura esses nomes, tanto na arte como nos temas, você já está com os olhos para o que vai rolar. Sim. Você pega toda essa galera, esses temas e pessoas em ascensão, que são os que serão, vão influenciar, vamos dizer assim, né? Não influenciar nesse sentido vulgar, influenciar para onde essa galera está pensando, está olhando, e é para lá que a gente vai também apontar. Então, nesse sentido, você tem a felicidade de procurar quando está na curva ascendente. Então, você pega na crista, né? Você vai encontrar lá na crista, isso é legal. Apontando o caminho, né? E apontando os problemas e apontando as soluções, e não, porque tem muito que é damage control, né? Assim que você vê. Aí aquilo que é damage control não ilustra né, para onde a gente está indo. Aí é até lamentável, né? Aí é depressão. Eu acho que essa também é uma outra coisa bonita nessa tua proposta, é que você aponta
para uma coisa de esperança, de uma coisa possível. Diferente de você ficar desolado com o mundo distópico, né? Sim. Você vai lá e, ok, vamos lá. Tem um cogumelo que pode nascer disso aqui. Eu acho Sim. que é uma boa metáfora aí para você aponta para o cogumelo. Né? E eu fui observando aos poucos por que eu incluí esse artista, por que eu não incluí aquele, né? Ou como é que foi nessas decisões de curadoria de conteúdo, e aos poucos isso está ficando mais claro para mim mesmo, né? Eu entendia, tinha alguma coisa meio intuitiva assim que ia me orientando, mas aí aos poucos, como você está apontando agora, né? É aquilo que aponta o caminho, é aquilo que aponta uma solução, é aquilo que lida com os transbordamentos, né? Nesse material chama Tobias Rees, o cara, né? Nos transbordamentos entre as disciplinas, né? Antes a gente pegava e colocava engenharia, humanas e científicas nos potinhos, né? Nos departamentos de universidades. De repente você começa a ver que aquilo não explica mais o ser humano, né? Então, aí você tem que... porque aí você só consegue explicar o ser humano se você deixar que esses potinhos transbordem, né? Que eventualmente você cruze um pouco de engenharia com as humanas. Mas aí um tem que transbordar em cima do outro. Só que aí, quando um transborda em cima do outro, aí nas palavras dele, você tem pouquíssimas pessoas. Eles falam, não é ninguém, mas é pouquíssimo, né? Ele fala, too few, né? É poucos demais as pessoas que realmente transitam nesses transbordamentos disciplinares. E quando eu apresentar o diagrama, essa explicação vai ficar mais clara, né? Bonito. É bem... assistir isso. Eu tô pensando em fazer amanhã hoje eu já fiquei algumas horas nisso e cada uma dessas aulas tem um bom... Eu estou colocando um material inédito bacana nas lives e às vezes levam 10, 12 horas para preparar. Você vai falar sobre isso numa live? Eu estou fazendo terças e quintas, às 8h30, lives de conteúdo, e aí às vezes surge algumas lives assim como essa, de Q&A ali, de perguntas e respostas, e aí eu encaixo nos outros dias. Mas essas lives de conteúdo, se você olhar, e estou resgatando algumas coisas do passado, né? Eu fiz uma palestra para os clientes da Sotheby sobre colecionismo no século XXI, e essa é uma que está pronta, que eu vou apresentar também às terças e quintas, ou um material inédito, ou um resgate de uma palestra do passado aí que eu tenha feito, Sotheby's e uma coisa legal aí que acho que pode dar uma visibilidade. Dos museus, você viu dos museus secretos? Não vi, mas vou dar uma olhada. O que acontece? Eu estava dando aula, né? Eu entrei de férias recentemente, né? E também tô meio... Mas eu quero ver. Mas eu vou ver mesmo. Me interessa. O Museu Secreto está bacana. Essa é com base no livro da Rita Stael, onde num dos capítulos do livro ela fala, se você pensar numa situação original, onde você podia fazer um diagnóstico ali da formação do Estado-nação a partir dos museus, né? Uma vez você tem National Gallery, você tem a formação da identidade inglesa, você tem Louvre, você tem a identidade francesa. E o que a gente entende sobre o Estado-nação se a gente tratar os Freeports como os nossos museus contemporâneos, né? E os Freeports são esses armazéns de arte em paraísos fiscais, né? Isso mostra que o Estado falhou, que a nação falhou, né? Onde o capital realmente, né, assumiu o controle e criou um próprio espaço ultra exclusivo de acesso. Então você faz toda uma leitura da falência do Estado se você tratar o Freeport como um museu contemporâneo, né? Isso é uma proposta da artista, né? Essa leitura eu achei bem interessante. A gente está com a falência de uma série de instituições, né? Oi? A gente está com a falência de uma série de instituições. Está com a falência de uma série de instituições, né? E muitas novas surgindo também. Sempre, ainda bem, né? Bem. Não ser otimista. Júlia, alguma outra coisa que você queira
Você queira perguntar, comentar? Não? Na verdade, eu só quero desejar vida longa, meu rei. Oba! Que dê muito certo. Obrigado. Eu guardo com o maior carinho tudo que eu aprendi. Que bom. E as trocas, e desejo sorte mesmo. E vou começar a ficar mais atenta às terças e quintas. Apareça. Sim, são coisas que me interessam, e é sempre renovado, né? É arejado. Esse arejamento é legal, para você saber o que está, ficar conectado, né? Eu estou tentando me organizar para criar essa agenda que me permita estar consumindo aí pelo menos um livro de conhecimento aí de ponta e pareando isso com um artista muito interessante ali, fazer isso 1 ou 2 vezes por semana. Eu estou tentando organizar, fazer isso uma rotina que eu acho que é interessante para mim, eu me mantenho atualizado e para o pessoal que segue. Ótimo. Obrigada, só queria agradecer mesmo e dizer que foi um bate-papo prazeroso para mim. Tamo junto, igualmente. Então, obrigado aí pela disponibilidade na agenda. Obrigada a você. Espero te ver mais por aqui. Você vai. Beijo. Um beijo. Beijo. Super querida Julie. Bom, essa foi o nosso episódio aí do Arte Conecta, com a Julie, que fez parte aí de um dos nossos cursos, e isso faz parte de um aquece para um curso que a gente vai lançar no dia 7 de abril, é um curso chamado Olhar Contemporâneo, onde a gente mostra como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Espero que vocês tenham curtido. Amanhã às 8h30 tem mais.